Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e esse é mais um vídeo da série sobre Project Online e Power BI. No vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês uma técnica que eu uso bastante nos relatórios que eu crio, que eu entendo que pode ser bastante útil. Então imagina que você tem aí nos seus relatórios diferentes colunas que podem ser colunas oriundas da própria fonte de dados que você está usando, no nosso caso o Project Online, ou podem ser colunas customizadas que foram criadas para explicitar ou para entregar o resultado de acordo com as suas regras de negócio. No meu relatório, nesse exemplo, eu tenho duas colunas customizadas que eu criei. Então, tem uma coluna chamada progresso, tem uma outra coluna chamada status. Então, elas calculam lá o resultado do progresso, o resultado do status, baseado nas minhas regras de negócio. O que acontece? As minhas colunas customizadas, elas entregam como resultado um texto. Então, eu tenho aqui o progresso, que pode ser concluído, pode ser em andamento e pode ser não iniciado. Da mesma maneira que os status, eu tenho diferentes status, né? Atrasado, concluído, futuro, no prazo e vencido. E quando a gente apresenta essas informações para o usuário, quando a gente disponibiliza essas informações no relatório, por exemplo, através de um filtro, que é o que está acontecendo aqui, esses dados apresentados, eles vão ser classificados de maneira alfabética, mas nem sempre a classificação alfabética representa a maneira como o dado deveria ser apresentado, ou representa como a classificação deveria ser feita. Porque, vamos pegar o exemplo do progresso. Nesse caso do progresso, o certo seria que a classificação fosse não iniciado, em andamento e depois concluído. Então, deveria inverter esses dois carinhas aqui, porque a gente tem uma classificação que faça sentido do ponto de vista do ciclo de vida dos projetos. Um exemplo também que a gente pode usar aqui é caso de prioridade, né? Muitas empresas determinam a prioridade do projeto. Então, qual que é a prioridade do projeto? Por exemplo, alta, média e baixa. Se você deixar apenas a classificação alfabética, os resultados apresentados eles vão ser alta, baixa e média, e não vai fazer sentido do ponto de vista interpretativo dos dados, tá bom? Então eu vou mostrar como é que a gente pode fazer para resolver esse problema. As minhas colunas eu criei no editor de consultas do Power Query, então elas não são expressões DAX aqui dentro do modelo de dados, então para isso a gente vai voltar lá no editor de consultas. E se você não sabe como trabalhar com editor de consultas, se você não teve a oportunidade de conhecer como criar colunas customizadas ou colunas condicionais no contexto do editor de consultas, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, deve estar aparecendo aqui no card também, onde eu já falei sobre isso aqui no canal, beleza? Bom, então eu tenho aqui as minhas colunas. As colunas que a gente vai trabalhar hoje, progresso e status, tá? E aqui do lado, nos meus passos no editor de consulta, a gente já consegue ver que essas colunas foram criadas, né? Então, você tem a coluna do progresso, você tem a coluna do status, e eu também criei uma coluna chamada KPI. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora e vou clicar na coluna de progresso, só para a gente ver como é que ela foi construída. Então, eu vou abrir esse passo aqui, para a gente entender aí o processo de criação. Então, para a gente poder entender aqui, ó, é bem tranquilo, né? A gente pode ver que foi criada uma coluna condicional, onde se o percentual concluído for igual a 0, eu tenho um texto que é não iniciado. Se o percentual concluído for igual a 100, então eu tenho um texto chamado concluído. E o contrário, né? Se não for nem 0 e nem 100, tudo que estiver nesse meio do caminho vai ser em andamento. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou basicamente fazer a mesma ação, só que eu vou criar uma outra coluna que não vai ser o progresso, ela vai ser, eu vou chamar de classificação progresso ou alguma coisa assim, tá? Só que ela é uma coluna que vai entregar o resultado para mim em números, ao invés de texto, como o progresso faz. Então, para a gente poder criar uma nova coluna condicional, a gente vai fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no último passo, depois eu vou voltar aqui no Power BI e vou clicar aqui em adicionar coluna no editor de consultas. E aí dentro do editor de consultas você tem a opção de adicionar uma coluna condicional. Estou criando aqui a minha coluna condicional. Vou chamar essa coluna de classificação progresso. E aí, basicamente, eu vou usar a mesma regra de negócio que eu tinha usado lá no progresso. Então, eu vou usar como referência o percentual concluído e vou falar que se o percentual concluído for igual a 100, no nosso caso, 100 era concluído, né? Então, aqui eu vou usar o número 2. Por que o número 2?
porque eu tenho 3 valores, né? E eu preciso classificar em ordem crescente. Então, eu vou usar a regra 0, 1 e 2. Eu vou atribuir um número para cada texto. No nosso caso, o texto concluído, que seria o percentual concluído igual a 100, ele vai retornar para a gente o número 2. Depois eu vou falar para ele que eu vou usar o percentual concluído de novo. Se esse resultado for igual a 0, significa que o projeto não foi iniciado. Então, para projetos não iniciados, eu vou usar o número 0. E, do contrário, eu vou usar o número 1. Então, essa aqui é a regrinha que a gente vai seguir para a classificação do nosso progresso. Tá? Se você quiser também, aqui eu sempre gosto de colocar os nomes dos passos, né? De repente, você pode voltar lá no editor avançado e trocar os nomes dos passos aqui, se você quiser. Nesse caso, eu vou chamar esse cara de classificação progresso. Mas isso aqui é só uma perfumaria para eu poder saber exatamente o que eu estou fazendo aqui dentro do contexto do Power BI. Legal? Então, agora que eu tenho o progresso efetivamente e tenho a classificação desse progresso de acordo com o resultado que está vindo lá da minha coluna condicional. Eu poderia fazer isso também para o status, mas basicamente é a mesma regra, né? A única diferença é que aqui no status, o meu campo status aqui, a minha coluna status, ela não é uma coluna condicional, ela é uma coluna customizada, porque eu criei aqui uma série de fórmulas. Então, basicamente, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia copiar esse resultado, copiar essas fórmulas, criar uma outra coluna, né, uma coluna customizada chamada classificação status e substituir os termos. Então, ao invés de usar, por exemplo, o projeto concluído aqui, eu poderia substituir o projeto concluído pelo número que eu quero que a ordem seja aplicada. Então, ao invés de ser projeto concluído, vai ser 1, por exemplo. Ao invés de projeto vencido, vai ser 2. Ao invés de projeto atrasado, vai ser 3. Dependendo de qual é a classificação que eu queira executar aqui dentro. Legal? Mas eu não vou fazer isso para o concluído, vamos voltar lá. Então, eu já criei aqui a nossa classificação progresso. É isso que importa aqui para a gente. Eu vou dar um close and apply. E aí o editor de consultas vai processar essas informações aqui dentro do contexto do meu relatório, certo? Dentro do Power BI. Então, ele vai adicionar essa nova coluna. A coluna vai ficar disponível aqui para a gente, classificação progresso. Só que, de fato, a gente não vai utilizá-la explicitamente, a gente vai utilizá-la implicitamente. E olha que legal. Para a gente poder fazer com que o progresso seja classificado de acordo com a informação que eu quero, de acordo com a maneira que eu quero, o que eu preciso fazer? Aqui dentro do Power BI, você tem essa área, que é a área de dados, né? Então, você vai clicar lá na área de dados. E aí você tem todas as suas colunas aqui que fazem parte da sua consulta, né? Então, eu tenho o Project ID, eu tenho Enterprise Project Type. Então, eu tenho diferentes colunas que fazem parte da consulta que eu criei. A coluna que eu estou interessado agora é a coluna Progresso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa coluna aqui inteira. E aí, a mágica acontece aqui, ó. Selecionou a coluna Progresso, você vem aqui em Modeling ou Modelagem, a depender aí de qual é a versão do Power BI que você está usando. Eu estou usando em inglês. Então, eu selecionei a coluna inicialmente, né, a coluna Progresso, lembrando que eu tenho que fazer isso primeiro. Então, ela está selecionada aqui. E aí, eu vou vir aqui, ó. E você tem, ó, Sort by Column. Então, você pode classificar uma coluna baseado no resultado de outra coluna. E aí eu falo, eu quero que a classificação ali do progresso seja feita com base na nova coluna que a gente criou. E talvez ele não está abrindo aqui porque eu estou em modo de zoom. Vamos ver se é isso. Então, eu quero que ele classifique pela coluna chamada classificação progresso. Então, ele não vai mais seguir uma classificação alfabética, mas, ao invés disso, ele vai classificar com base nessa nova coluninha aqui que eu criei, que é classificação progresso. Clico lá, ele vai fazer isso daí nos bastidores, a gente nem vai perceber efetivamente que houve uma mudança, mas quando a gente voltar aqui para o nosso relatório, está lá, não iniciado, em andamento, concluído. Então, você não precisa fazer nenhuma alteração na coluna original, mas, ao criar uma nova coluna de apoio, você pode fazer a classificação dos seus itens. Então, isso aí é um recurso muito interessante. Ele pode ser usado em inúmeras situações no contexto do Power BI, né? E ele ajuda bastante
quando a gente tem esses cenários, né, de que a classificação alfabética, em ordem alfabética, não é o melhor caminho ou não apresenta os dados da melhor maneira possível. Legal, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.